Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluias. Eis-me aqui, meus irmãos, para compartilhar com os irmãos uma mensagem edificadora, uma mensagem de força, de fé. Às vezes, meus irmãos, a gente passa por lutas, por problemas, dificuldades, humilhações, e não sabemos por quê. Aí perguntamos a Deus: Deus, por quê tanta humilhação, tanta dor, tanto sofrimento? Meus irmãos, eu não sei qual o deserto a qual os irmãos estejam passando, não sei qual a dificuldade, qual o problema, mas eu sei uma coisa, que Deus permite te passar por esse deserto. Deus permite que a gente passe por certas aflições, por certos problemas, por certas humilhações. Sabe para quê, meu irmão? Para a gente se fortalecer, para a gente ficar mais capacitado para receber as bênçãos a qual Ele tem nos prometido. Ei, meus irmãos, Deus não vai dar bênçãos, Deus não vai liberar bênçãos se a gente não tiver capacitado, se a gente não tiver preparado para administrar tal bênção. Olha, Jó, no capítulo 42, versículo 1 ao 6, Jó, ele já cansado de tanta humilhação, de tanto sofrimento, de tanta dor, tanta perda, Jó se humilhou a Deus. Jó se humilhou a Deus. E nessa humilhação de Jó, ele deu glória a Deus. Veja o quão tão poderosa é a fé de Jó. Perante aquela dor, aquele sofrimento, aquelas perdas todas, ele se humilha a Deus e ainda dá glória a Deus. Deus se alegra tanto com essa fé de Jó, que Deus restitui, Deus confere tudo em dobro a prosperidade de Jó. Veja bem, Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: pensei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos, ouve, mas agora tu vês os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Amém, meus amados? Meus irmãos, aqui aqui Jó se humilha para Deus. Ele se humilha para Deus. E ele fala aqui, meu irmão: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele reconhece que Deus tudo pode, né? E ele se humilha. E vejamos que aqui ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus no momento de angústia, no momento de sofrimento. Veja o que diz 42, lá no versículo 7. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita:
a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste a mim o que era reto. Eita, meu irmão, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitar, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz e Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhes disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó. Ou seja, Deus manda os amigos de Jó até com ele e a oferecer sacrifícios. Ou seja, Deus mandou os amigos de Jó levar e oferecer o sacrifício pelo Jó, aqueles animais como sacrifício, e para abençoar Jó. Veja só, meus irmãos, como que Deus é tremendo, como que Deus faz. Ei, quando você estiver na angústia, no desespero, creia numa coisa, creia que Deus jamais vai te abandonar. Ele envia os seus amigos, Ele envia que você menos espera para te abençoar. Veja só, Ele enviou aqui Elifaz, Tenamita, para poder abençoar Jó. Ei, meus irmãos, e daí em diante, Deus confere a Jó tudo em dobro, a sua prosperidade que antes ele tinha. Jó perdeu tudo, mas pela glória, pela fé de Jó, a qual Jó demonstrou a Deus, no momento de angústia, Deus teve misericórdia de Jó e cessou ali a sua dor, cessou ali o teu sofrimento, cessou ali as suas perdas. E a palavra diz, meu irmão, que Jó recebeu tudo em dobro. Veja bem, 42, versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro, e tudo quanto destes, tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dentres os conheceram, e comeram com ele pão na sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um dente de ouro entregaram a Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Quezia, e o nome da terceira Querem Apuque. Meus irmãos, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, meus irmãos? Jó recebeu tudo em dobro o que ele perdeu. Tudo o que Deus permitiu que o diabo tirasse, Deus devolveu em dobro. Tudo isso porque Jó permaneceu fiel em
todos os momentos. Jó não desviou a sua fé em momento nenhum. Então, meus irmãos, o que a história de Jó quer passar para nós? Que eu e você devemos estar sempre firmes, devemos estar sempre com a nossa fé intacta, devemos ter fé em todas as ocasiões de nossas vidas. Ah, eu estou passando por problemas financeiros, estou passando por problema familiar. Ah, morreu fulano, perdi ciclano, isso, aquilo, perdi bens. Ei, meus irmãos, muitas vezes Deus permite essas coisas para que a gente venha aprender, para que a gente venha aprender a valorizar, para que a gente venha aprender a administrar o que Deus tem para nós. Temos que manter firme a nossa fé, meu irmão. Temos que manter firme o nosso propósito, o propósito de Deus em nossas vidas. Deus tem promessas, e para essas promessas serem cumpridas, Ele tem que nos testar. Ele tem que saber se nós somos capazes de receber essas promessas, se somos capazes de adquirir essas bênçãos. Então, não adianta você ficar questionando, não adianta você ficar resmungando e tal, porque nós, seres humanos, às vezes nós ficamos fartos de tantos problemas, de tantas coisas que acontecem, e questionamos, resmungamos, falamos coisas que não agradam a Deus, por coisas que não sabemos o qual sentido. Meu irmão, temos que buscar a Deus para a gente ficar por dentro, para a gente saber qual é o motivo de Deus para conosco, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente só vai descobrir isso, meu irmão, nós só vamos descobrir isso através da Bíblia, da palavra sagrada de Deus. Aqui vai nos ensinar, aqui vai nos mostrar o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que buscam a face do Senhor. Jó, ele foi humilhado, ele foi massacrado, doença, fome. Jó passou os piores amigos de Jó cuspiram em Jó, bagunçaram com Jó, porque Jó estava que nem mendigo, mas Jó aguentou firme. Ele sabia que aquilo ia passar, ele sabia que aquilo ia passar. Porque ele era um homem temente, ele tinha fé em Deus. Então, muitas vezes ele não entendia por quê, pai, por quê? Ninguém explica a Deus, meu irmão, ninguém explica a Deus. Muitas vezes Deus, Ele permite que a gente seja humilhado, Ele permite que a gente seja massacrado, Ele permite muitas coisas que aos nossos olhos é ruim, mas não é, meu irmão. É Deus nos moldando, é Deus trabalhando em nossas vidas, em nossas almas, para que nós venhamos, meu irmão, a obter êxito, obter as bênçãos, mas capacitado para ter essas bênçãos, para administrar essas bênçãos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que os irmãos possam ficar com essa palavra abençoada. E essa palavra também traz uma outra história que nos fortalece muito, que é a história de Ana. Ana, ela foi humilhada, Ana foi maltratada, tudo porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela queria ser mãe. Então Ana fez um propósito com Deus. Ana fez o inesperado. Ela entregou o seu filho a Deus. Ela chegou no ponto em que Deus queria. Na época, precisavam de um profeta para profetizar naquele povo,
porque Deus queria revolucionar, queria mudar aquela situação daquela cidade, né? Porque Samuel, ele seria consagrado, né? Então Ana consagrou Samuel a Deus, né? E a Ana fez uma oração a Deus. Olha só a oração de Ana, meu irmão. Samuel 2 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, há rocha nenhuma, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas, altivazes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Olha, meu irmão, a oração dessa mulher. Eita, Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluias. Que mulher cheia de fé. Versículo 5: os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril teve 7 filhos. Oh glória, aleluias. E o que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aleluias, glória a Deus. Que palavra abençoada, meu irmão. Pega, meu irmão, pega essa palavra, receba em nome do Senhor Jesus. Ele levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Oh, aleluias! E assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. Meu irmão, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Glória a Deus. Receba, meu irmão, essa bênção. Então Elcana se foi a Ramã, e sua casa, porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ou seja, Ana fez essa oração a Deus, porque ela estava cansada de sofrer. Ela queria ver o seu sonho realizado, ela queria ter um filho, ela queria ter o prazer de ter um filho, e ela prometeu esse filho, ela ungiu esse filho a Deus. E esse filho, Samuel, ele serviu ao Senhor, nunca pecou, sempre foi fiel a Deus, serviu o sacerdote Eli muitos anos. Esse é o Deus que a gente servimos, meu irmão. Se você confiar nele, se você crer, se você for fiel que nem Jó, se você for fiel que nem Ana, e você fizer o que Jó fez, o que Ana fez, se você continuar firme, você permanecer na fé, e meu irmão, na potestade,
na angústia, na dor, no sofrimento, mantenha-se firme na fé, porque Deus vai te exaltar. Isso é apenas uma fase que pra gente pode ser ruim, porque a gente somos meros mortais. Pra gente então pode ser ruim, mas ei, é restauração, é fortalecimento, é Deus te moldando. Você vai herdar grandes coisas da mão do Senhor. Você vai ser luz, você vai ser próspero. Creia nessa palavra, meu irmão. Amém? Essa é a mensagem a qual Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Os irmãos venham receber essa mensagem, receber essa bênção. Essa bênção é poderosa. Essa bênção vai te fortalecer, vai te erguer, vai deixar você firme para receber as bênçãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus continue conosco e que essa fé de Jó, essa fé de Ana continue. Que essa fé de Jó, que essa fé de Ana esteja conosco, que a gente tenha essa fé. Amém, meus irmãos? Que a gente possa sempre estar fortalecido nos caminhos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra abençoada, Pai. Ô Senhor, até aqui somos gratos, Pai, por Ti. Até aqui somos gratos pelo Senhor ter nos fortalecido, por o Senhor estar nos guiando, nos fortalecendo, nos livrando do mal. Obrigado, Pai, por essa palavra abençoada. Pai, abençoe, Pai, aquele irmão que está lá do outro lado da telinha. Que ele venha, Pai, absorver essa mensagem. Que nós venha ter a fé de Jó. Que a gente venha ter a fé de Ana, Pai. Que possamos fazer a sua vontade. Que possamos te ouvir e continuar, Pai, a te servir. Ô Senhor, é o Senhor que é dono de tudo. Nós, sem Ti, somos nada, Pai. Mas o Senhor, sem nós, continua Deus. Deus rico em amor, Deus rico em misericórdia, Deus rico em poder. Oh, aleluias, glória a Deus. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos fortalecido. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos livrado do mal, ter nos guardado. Oh, aleluias. Pai, continue conosco. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Não somos dignos, Pai, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, o Senhor nos abençoa. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Pai, é o que pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus ouviu a nossa oração. Deus está nos ouvindo. Deus quer que a gente continue assim, cheio de fé, e que a gente continue firme, ouvindo, bendizendo o seu santo nome, fazendo a sua vontade, a sua obra. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem venha edificar a vida do irmão, da irmã. Amém? E meus irmãos, não esqueçam, meus irmãos, não esqueçam. Visita o nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, meu irmão. Se inscrevam, amém? Não esqueçam de se inscrever, de acionar as notificações. Amém? Não esqueçam de compartilhar. Siga a gente no Instagram. Siga a gente na página do Facebook. Amém, meu irmão? Não esqueçam. Sejam vocês também um mensageiro da palavra de Deus, um colaborador da obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoa aquele que abençoa os seus servos, os seus filhos. Amém? Então, meus amados, não esqueçam. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Até mais, meu irmão. Glória a Deus.